Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Epistemologia da Educação Profissional e Tecnológica. Nós estamos aí na aula 2, da unidade 2. Hoje nós vamos tratar, refletir sobre a história da educação profissional e tecnológica no Brasil, especificamente no período de 1930 a 1978. Então, nós vamos começar aqui com essa discussão, com essas abordagens trazidas aí atinentes à educação profissional e tecnológica, e nós vamos apresentar os fatores que foram pontuais no decorrer desse processo histórico. Nós vamos dar continuidade aí, nós paramos, nós pegamos o intervalo aí do Brasil Colônia até 1909, com a criação das escolas de artífices, e agora nós entramos aí no período da industrialização no Brasil, e com a industrialização as escolas elas foram institucionalizadas, exatamente para atender às necessidades de recursos humanos no processo de produção. Durante, pessoal, a década de 20 e 30, grupos de educadores levantaram bandeira da universalização da educação, e eles propunham a reconstrução da educação no Brasil. E eles ficaram conhecidos, como o Manifesto dos Pioneiros, que foi esse primeiro chamado mesmo à luta pela mudança no sistema de educação vigente. A partir de 1930, com essa revolução burguesa no Brasil, a educação profissional ela passa a ser vista de maneira diferente, porque com o início da industrialização, as escolas elas foram institucionalizadas, porque elas abandonavam mesmo o viés, esse viés de assistencialismo que até então existia, e atendia também a necessidade de recursos humanos no processo de produção. E, em consequência disso, vai ocorrer essa expansão aí do ensino profissional no Brasil, agora tendo como alvo ricos e pobres. No ano de 1937, nós estávamos aí com a Constituição polaca, esse período de Getúlio Vargas, nós vamos ter aí as escolas de aprendizes artífices passam a ser denominadas liceus industriais. Esses liceus, eles tratavam, na verdade, esse período aí, ele foi um período para tratar especificamente de ensino técnico, do ensino profissional, do ensino industrial. Na década de 40, o sistema S4, nós vamos falar por quê? Porque houve como resultado da ineficácia desse processo de aplicação pelo Estado uma terceirização da formação de mão de obra para a indústria e para o comércio. Então, vai surgir o chamado Sistema S4, sendo o primeiro o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, de 1942. Posteriormente, surge aí o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que é o SENAC, em 1946. Em 46, ainda nós temos o Serviço Social do Comércio, que é o SESC, e o Serviço Social da Indústria, o SESI. Então, nós temos aí o SENAC, o SESC e o SESI em 1946. Além disso, ocorre também a criação da Lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino Primário, Normal e Agrícola. No ano de 1942, nós temos a criação de escolas técnicas em indústria, teve um decreto, que é esse decreto aí, o 4127, de 25 de fevereiro de 42, ele transforma as escolas de aprendizes e artífices em escolas industriais e técnicas, passando a oferecer a formação profissional em nível equivalente ao do secundário. No ano de 1959, nós temos as escolas técnicas federais e agrotécnicas. Então, nós temos um decreto, que foi o decreto 47038, de 16 de fevereiro do ano, de 59, e essas escolas técnicas federais aí, elas foram denominadas dessa maneira e elas tornaram-se autarquias com autonomia didática e de gestão. Elas transformaram-se em autarquias e essas instituições elas ganham autonomia didática e de gestão sendo vinculadas ao Ministério da Agricultura. Então, de certa forma, pessoal, esse decreto e a promulgação aí da Lei 4024 de 61, que fixava as diretrizes e bases da educação nacional, ao comparar a educação profissional com o ensino acadêmico, ela rompe um pouco com a histórica visão
de que a educação profissional ela deve ser destinada apenas às classes mais abastadas, né? Então, a equivalência aos demais cursos secundários permitia, inclusive, acesso ao ensino superior. No entanto, também é importante a gente ressaltar aqui que esse rompimento foi um rompimento apenas formal, já que a Lei Federal, a 5692 de 71, ela apresenta aí a qualificação para o trabalho como prioridade, tendo em vista a urgente necessidade de se formarem técnicos, por isso generaliza a questão da profissionalização do ensino médio. Ela traz aí o ensino de primeiro e segundo grau, tem por objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania. E no ano de 1978, nós temos aí, inicia, né, o processo de cefetização, ou seja, o processo de transformação das escolas técnicas federais em centros federais de educação tecnológica, né, e aí nós temos 3 escolas técnicas federais criadas no Pará, em Minas, no Rio de Janeiro, elas são transformadas em Cefetes. Essa mudança, ela confere àquelas instituições mais uma atribuição, que é de formar engenheiros de operação e tecnólogos, um processo esse que se estende a outras instituições bem posteriormente. Na próxima aula, nós entraremos aí no período de 1986 até os dias atuais.